Uma boa tarde a todas, a todos. Nós estamos falando de Taboão da Serra e a gente quer conversar mais, contando um pouco da história do Rosana e mandando nosso carinho, nossa mensagem. A Gertrudes morou muitos anos em Rosana e 11 anos. vai contar um pouquinho e se dirigir a todos de Rosana que ouvirem esse vídeo. Então, gostaria de falar o nome de todos. A gente vivia em festa. Foi na ditadura, durante a ditadura militar, chegamos lá em 81, e era Barra Quente, Barra Quente. O lugar que mais eu sofri na vida, mas o lugar que mais, assim, eu digo, criou assim afeição, vínculos muito fortes. Por quê? Porque a gente vivia o dia inteirinho, e aí, quando era noite também, ligada ao povo, à natureza, à realidade. Era polícia, briga, mortes, muitas coisas bonitas também, porque a comunidade era muito unida. Para a construção do primeiro barracão, né, galpão, que tornou-se depois a paróquia, mais tarde, e passava a noite, às vezes, cantando, cozinhando um feijão, para poder no outro dia vender, fazer um almoço assim comunitário, para angariar dinheiro para construir a comunidade. Então, quando um fazia aniversário, qualquer conhecido dos amigos, um telefonava, vou encontrar em tal esquina. Lá nos encontrava a equipe toda, com viola e tudo, subia o morro cantando, para poder confraternizarmos. Então, veja, o trabalho nosso sempre foi o mesmo, né, com as famílias. Só que a gente, já à noite, às vezes, vou contar alguns fatos para ilustrar. Nossa casa não tinha cadeado, nada no portão. Entrava por um beco e já chegava lá no fundo, então na porta da cozinha, tudo muito próximo assim. O vizinho estava talvez 1 metro só, 1,5 metro de distância da nossa casa, com muro, é claro. Então, o que acontecia? Às vezes, uma vez, era mais ou menos 11 horas da noite, os jovens entraram pelo portão, foram ao longo do corredor e chegaram na minha janela, praticamente sabia que estava no fundo, e eu nunca fechei janela. Então já só tinha grades, né? Então chamaram Gertrudes, o que é? Então era o seguinte, olha, pegaram 2 jovens, a polícia, o camburão passou, pegaram 2 jovens e estão rodando com eles aí. Quando pegavam era para eliminar por aí, foi numa valeta, a dureza era assim. Então o que eu fiz? Né? Levantei, que estava neblinando, joguei um cobertor nas costas, né? E saí correndo com eles. Que tempo eu corria, né? Correndo atrás deles, né? Então chegamos numa determinada esquina e disseram, os que ficaram guardando lugar, subiram lá para cima. Então nós ficamos aguardando. Quando desceu o camburão, eu fiz assim, vi sinal, pare, pare, pare. Então eles hesitaram, mas pararam. Quando parou, eu pus a mão assim na janela do coiso e falei assim, quero nossos filhos que estão aí. Ele, filhos seus estão aí? Estão aí sim. Então ele pegou e enrolou um pouquinho, quando eu falei, puxou, correu, foi embora. Mas enquanto eu conversava com eles, os jovens pegaram o número, né? A placa. Então, o que aconteceu naquela noite? Levaram-nos para a polícia, levou, e chegou lá. Não, mas quando foi, então eu corri para casa e telefonei para advogados, padre, bispo, São Fernando, todos que a gente trabalhava juntos. Liguei que tinha acontecido isso. Na mesma hora, uma advogada, Cristina, disse assim, pode deixar que eu me ocupo. E articulou com o policial, com o general, como chama? O tenente, né? Responsável, né? Articulou com ele e ele então falou, olha, trouxemos sim uma turma aqui, eles estavam fazendo baderna na rua, então por isso trouxemos, mas amanhã de manhã vai soltá-los. Então isso aí foi até 5 horas da manhã, 5 horas da manhã soltou-os na rua, eles vieram a pé, né? É longe, mas por pé. O que aconteceu? O fato foi assim, naquela tarde,
estava acontecendo que os jovens fizeram uma valeta na rua. Por que fizeram? Porque matou uma senhora lá, uma velha. Não tinha trânsito intenso, tudo isso, sem finalização, e matou. Todo mundo ficou indignado, então outra polícia foi no momento e falou: olha, por que vocês não fazem como fez o povo de São Miguel Paulista? Fizeram a paleta, então entendeu? E eles então obedeceram, quer dizer, acharam bom. Pegaram as ferramentas da igreja e fizeram a valeta. Então, quando outro policial foi chamado, porque o pessoal começou a dar coisa, batida, telefonou para a polícia. A polícia veio, os encontrou fazendo isso aí e levou-os. O crime que eles fizeram foi isso, com as enxadas da igreja e tudo mais. Mas isso aí era um fato. Outro fato, toda manhã, num raio mais ou menos todos os dias, num raio de 500 metros mais ou menos, caía alguém. E pior que era tudo conhecido, os jovens que a gente conhecia, o nome, o pai, tudo caía. E aí o que aconteceu? Outro fato ligado a isso. Morria o cara, ou era matado, ficava aí na calçada, dia inteirinho. E o que acontece? Tem um tal de Gil Gomes, radialista, famoso, né? Daquele jeito. E ele, então, enquanto ele não passava em todos os bairros da cidade de São Paulo, ele tinha que esperar do jeito que estava. Por isso que estava tomando conta, pessoal, criança, tudo de escola, todo mundo via. Aí, o dia inteiro. Então, o que eu descobri fazer? Eu falei, olha, tem alguma coisa errada. Pegava, várias vezes fiz isso. Quando sabia que morreu alguém pego, corria lá, era perto relativamente da avenida, pega. Então, nossa, pulso tá bom ainda, pelo amor de Deus. E a gente se punha na frente de qualquer carro, eles tinham que pegar. Pegava. E levava para o socorro. Então aí, entendeu? Tem tempo ainda. Então, outro fato também que marcou muito no Rosana era assim, o que eu falava, essa união da comunidade. Estava o bispo, estava os padres, estava advogado, estava todos os agentes da pastoral, tudo, qualquer acontecimento, era só gritar para um e comunicar com outros, todos estavam lá. E era na festa, era para poder socorrer, era para construir um barraco. Entendeu? O padre Arlindo, que hoje vive e trabalha o povo da rua em São Paulo, ele ajudou muito, muito, porque ele era seminarista e ele e a turma dele. A gente pegava. Era a luta entre a polícia e a gente e as pessoas, viu? O dia inteiro. Então, e o telefone, também anotar, quem tinha o único telefone no bairro era o nosso. Então a polícia sabia de cor nosso telefone, que era o único pelo qual nós comunicávamos. Agora, outra coisa do Rosana era assim, vou contar da minha rua. Era uma rua pequena, rua sem saída. A rua tinha a Avenida Carlos Lacerda e a Guerra dos Mascates, é paralela e desembocava num campo. Um campo também que tem muita coisa trágica que aconteceu aí, mas não dá para contar tudo isso. Mas o fato é que essa rua, a gente criou assim muita amizade. Eram, na maioria, baianos. E a gente então vivia como, sei lá, uma família só também nessa rua. Então, de vez em quando, chegavam as crianças de 4, 5, 6 anos, hoje já são homens, né, velhos. Chegava lá, GG, a mamãe mandou perguntar se a gente pode pôr as mesas na rua hoje. Então, o que consistia isso? Cada um punha uma mesinha na rua, ia fazer a fila, enchia a rua, tudo que tinha na casa punha lá na mesa. E depois à noite rezavam, cantavam, dançavam e comiam as coisas que estavam lá. Né? E mas acho que é mais isso aí, amizade. Não dá para contar tudo, não. Mas Rosana marcou muito, muito mesmo. Muito. E é por isso, Gê, que vale muito a pena a gente relembrar a história do Rosana e contar a história do Rosana. Então, hoje a gente agradece a pontualidade, agradece a Gertrude de estar aqui contando essa história do Rosana, que nos anima a continuar nos caminhos de evangelização, nos caminhos de educação comunitária junto com o povo. Quer despedir do povo de lá? Então, queria despedir do povo de Rosana. É 11 anos que convivemos assim.
continuamos depois os contatos, né? Hoje é menos, porque alguns já se foram, outros, né? Por falta de condições mesmo de encontros, mas a gente, no coração, os tenho todos gravados e muito forte no coração e na vida. Tal, fica com Deus. Tchau, gente.